O que é que estamos fazendo aqui? Eu tenho o self, que não é o self junguiano, por favor, né? É um selfzinho, né? Self com letra minúscula, tá? Então nós temos o self, a teoria do self. Eu tenho os processos cognitivos. O que nós chamamos de cognição? Aquilo que você aprendeu em processos básicos: atenção, percepção, memória, pensamento, né? Consciência. Você tem motor e você tem sensório afetivo. Isso está em torno do self. Observe aqui. Aqui é o meu ambiente. Aqui é o meu ambiente, é o meio. Estou falando de mim. Isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Tá? Isso aqui é o meu ambiente. Olha bem. Olha como eu me relaciono com o meio. Tá? Bom, o que é que eu tenho? Eu tenho as funções do self. Tá? E aí eu tenho o que? Interação, ação, mobilização. Observe os mecanismos, tá? Que estão em torno desse self, que são necessários. Lembre-se que os mecanismos de defesa, são importantíssimos para manter a integridade de nosso sistema psíquico. Lembre-se disso. Ele protege por quê? A possibilidade de desagregação. Tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho a função do self, a função, né, do id e a função da personalidade. Lógico, está colocado aqui do self, porque tudo faz parte, né, da formação desse self. Né? Self de si mesmo. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui, observe onde estão os mecanismos de defesa, certo? E o papel de cada um. As nossas relações com o meio ambiente, as nossas relações com outros, são estabelecidas a partir desse momento aqui, ó. É isso que estabelece as nossas relações com o meio. Os conflitos que existem na nossa vida ocorrem aqui, ó, através dos contatos com a fronteira de contato. Lembre-se que a fronteira de contato há uma multiplicidade. Tudo bem? Há uma multiplicidade. Bom, vamos lá. E aí ele diz: chamamos self ao sistema complexo de contatos necessários ao ajustamento no campo imbricado. O self pode ser considerado como estando na fronteira do organismo. Lógico, essas relações, entende? Essas relações que têm uma multiplicidade de contatos na minha fronteira, que vão caracterizar o que nós denominamos self, né? Essas relações. E aí a gente vai ver no livro do Jean-Marie Robin como é que ele lida, porque ele trabalha o conceito de self, né? Que é super interessante. Mas tem alguma novidade? Não tem novidade. Ele tem uma leitura da teoria gestáltica de self. Ele faz uma leitura. Tá? Bom, vamos lá. Mas a própria fronteira não está isolada do ambiente. Entra em contato com este e pertence a ambos, ao ambiente e ao organismo. Isso é a fronteira de contato. Entende? Eu tenho uma multiplicidade de contatos. Tem uma multiplicidade de contatos. E essa multiplicidade de contatos, na verdade, é que vai dar sentido ao self. Olhe bem. E aí vem, observe que você tem os mecanismos de defesa, né? No sentido de integração, logicamente. Ele tem um papel. Vocês vão ver isso quando formos trabalhar comércio da resistência. A resistência tem um papel fundamental. Principalmente, isso aqui, ó, quando você tem uma fronteira de contato com o meio
muito rígida, neurose ou psicose. Quando você tem uma fronteira de contato muito permeável, neurose ou psicose. Entende? Então, assim, os distúrbios, os quadros disfuncionais, as desestruturas em gestalterapia diz respeito justamente ao quê? Diz respeito ao que acontece na fronteira de contato. Olha bem, tá? Bom, e aí a gente vai. Tudo bem. Qual é o conceito de contato? O que a gente chama contato? Contato é o tocar, em última instância é contato, né? Contato. Tá? Só que nós estamos colocando isso numa concepção psicológica. Tá? Concepção psicológica. Eu vou dar uma demonstração daqui a pouco para a gente ver isso da terapia como funciona. Tá? Lógico que eu não vou gravar a demonstração, mas eu vou demonstrar aqui como o contato ocorre no processo terapêutico. Tá? Como voluntário, lógico, de vocês. Tá? Bom, vamos lá. Então, contato é o tato tocando alguma coisa. Não se deve pensar o self como uma instituição fixada. Então o self não é fixo, não é cristalizado, não é cronificado, é aquilo, eu sou assim, meu self é isso. Não é bem assim, tá? O self existe onde quer que haja de fato uma interação de fronteira. E sempre que esta fronteira existir, está lá o self, sabe? Bom, parafraseando Aristóteles, quando se aperta o polegar, o self existe no polegar dolorido, certo? Há um errozinho ali, falta um espaço. Tudo bem? Ok? Deixa eu corrigir logo isso aqui. Vocês, quando a fronteira de contato é muito rígida ou muito fria? O outro termo, Permeável. Isso viu? Então, parafraseando Aristóteles, quando se aperta o polegar, o self existe no polegar dolorido. Você olha que toda a sua atenção, toda a sua vivência são focalizadas no polegar. Por quê? Porque a incidência intensa de contato faz com que nós conseguimos focalizar. Certo? Tudo bem? Ok? Vamos lá. Então é isso aqui, ó. Essa relação nós temos o quê? O self, o outro e a situação vivenciada. Só existe uma coisa de verdadeiro, de palpável na nossa vida: é o presente. É o momento presente, é o aqui, é o agora, é o que existe de possibilidades. O que eu vou dizer? Eu posso dizer assim: o presente é o local do desdobramento das possibilidades, é onde a nossa existência verdadeiramente acontece. É no aqui e agora. Esse é o conceito de aqui e agora. O óbvio. Aqui e agora só existe um tempo, é o presente. É isso que eu quero que o meu cliente possa vivenciar, as suas situações significativas no aqui e agora. Isso tem um efeito maravilhoso, que é o contínuo dessas vivências, dá-se a elaboração e o que nós chamamos de gestalterapia de awareness. Awareness, como vocês sabem, não tem uma tradução para a língua portuguesa. E nem tem, como o próprio Jean-Marie Robinet coloca, não tem tradução para nenhuma outra língua, inclusive para francês, aquele é francês.
Né? Então, assim, algo mais próximo que ele precisa compreender que existe uma dificuldade muito grande para quem não é da língua inglesa, compreender o conceito de awareness. Awareness é um contínuo de consciência, um contínuo, não é um insight, não é uma tomada de consciência apenas, mas o contínuo dessa tomada de consciência, que é isso que é o objetivo da gestalterapia, é isso que nós objetivamos com o processo terapêutico. Tá? Então, é uma tomada de consciência contínua, né? A tomada, não é que ela é contínua, ela deve ser contínua, né, em termos de awareness. Por quê? É assim, Tiago. Não nos interessa apenas, olhe bem, uma tomada de consciência que nós chamamos cognitiva. Tá? Não interessa apenas um estralo, um insight. Não estou dizendo que não é importante, não é isso. Estou dizendo que não é apenas isso. Né? Porque o fato de você interpretar a sua realidade, ou dado momento vivenciado de forma cognitiva, não significa que você vai mudar. O fato de você compreender o que está errado com você, o fato de você estar ciente do que não está te fazendo bem, não significa que vai haver mudança. Você pode permanecer ainda no processo de repetição. O que é o contínuo de consciência, ou o que nós chamamos de awareness? É a tomada de consciência da sua situação essencial com as inúmeras possibilidades do seu ser para a mudança. Isso gera ação. Isso gera ação. No caso, isso vai além do cognitivo mesmo, né? Uma elaboração. Perfeito. Vai envolver emocional. Perfeito. Vai além do cognitivo. Lembre o seguinte, não devemos tentar hierarquizar, o que é mais importante, o que é bom, o que acontece, o que acontece. Nós separamos a teoria, o papel da teoria é isso, é separar academicamente as estruturas para saber como acontece. Mas o ser humano é um todo integrado e intenso. Então, assim, não é apenas você dar sentido cognitivo. Lembre-se que nós discutimos aqui em aulas anteriores o conceito de consciência para a gestalterapia. A awareness é uma coisa, consciência é outra. A awareness é o contínuo. O que é o consciência para a gestalterapia? Consciência para a gestalterapia, ela é eminentemente fenomenológica. Eu tenho uma pré-reflexão, eu tenho uma. Deixa eu pegar o lápis. Consciência, o conceito de consciência para a gestalterapia, o conceito de consciência para a gestalterapia é esse aqui, ó. Eu tenho uma área que nós denominamos como pré-reflexiva, e eu tenho uma área que nós denominamos como reflexiva. É isso. O que é algo pré-reflexivo? Isso é consciência no sentido fenomenológico do termo. Eu primeiro sinto e atribuo significado. Quando nós vamos estudar consciência na psicologia cognitiva, por exemplo, nós vamos ver consciência como um ato de estar ciente de, como um processo psicológico básico. Que não é isso que nós nos referimos aqui. Em última instância, lógico, consciência é isso, mas que existe um sistema ainda vivencial. Eu tenho, por trás disso, eu tenho o que nós chamamos de vivido. A vida tal como ela é, tal como ela se apresenta, intensamente. Então, o meu cliente,
na gestalterapia, o meu cliente na psicoterapia, visa o quê? Ter uma tomada de consciência pré-reflexiva e reflexiva. Eu vivencio, eu sinto e atribuo um significado, mas só o fato de eu ter uma tomada de consciência não é o suficiente para o processo de mudança. Eu preciso ter um contínuo desse processo. Olha bem, o que é o contínuo desse processo? Awareness. Que é o awareness que faz com que ele feche a gestalt, seria isso? Perfeito. Né? A gestalt é fechada, ou seja, as situações, lembre-se disso, quando eu falo gestalt aberta e gestalt fechada, nós estamos falando de situações de vida, situações significativas de vida. Em situações de contato, o self é uma força que forma a gestalt no campo. Lógico, não é? Como nós vimos, nós temos uma multiplicidade de contatos. Nosso organismo é isso. Nosso organismo, ele é composto de uma fronteira, e dessa fronteira de contato nós temos uma fronteira psicológica, não pense fronteira como algo palpável, tá? Nós estamos falando de uma teoria que visa nada mais do que dar uma perspectiva compreensiva sobre o ser humano. Então, nós temos uma fronteira de contato. Essa fronteira de contato, ela tem uma finalidade, que é, na realidade, desenvolver todas as nossas relações com o meio ambiente, certo? E nessa fronteira existe o que nós denominamos contatos. Nós somos bombardeados por contatos. O que o Pells coloca? Diz o seguinte: em situações de contato, o self é a força que forma a gestalt do campo. Ou seja, o self é responsável por esse processo de formação de gestalten, plural, certo? Então, essas relações com o meio têm a possibilidade da estruturação de novas gestalten, tá? Ou seja, novas estruturas, certo? Bom, ou melhor, o self é o processo de figura fundo em situações de contato. Olha, o que nós chamamos de relação figura fundo? Isso aí nós herdamos da psicologia da Gestalt, tá? Essa figura fundo é uma multiplicidade não percebida que nós chamamos fundo. Então, a multiplicidade de eventos não percebido pelo indivíduo naquele momento, através da sua fronteira, nós chamamos fundo. E o elemento unitário nós chamamos figura. Só que isso é muito rápido. Elementos do fundo tornam-se figura. Elementos da figura se recolhe para o fundo para que o novo elemento possa surgir. Essa relação nada mais é do que a relação de formação da consciência. Só que é muito rápido, muito rápido. Então, quando eu olho uma turma com várias cadeiras, com vários alunos, e eu olho para vocês, só que eu percebo unitariamente. No entanto, o todo é maior do que a soma das partes. Olha, e é o seguinte: a sensação desse processo formativo, a relação dinâmica entre o fundo e a figura é o excitamento. Este é o sentimento da formação figura-fundo em situação de contato, à medida que a situação inacabada tende a se complementar. Então, nós trabalhamos a partir do momento que existe uma formação de Gestalt que, lógico, inicialmente está inacabada. Outras Gestalten permanecem inacabadas. Então, lembre-se que Gestalt nada mais é do que uma situação ou diversas situações de vida que estão presentes em um dado momento. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. De forma inversa, visto que o self existe não como uma instituição fixa, então lembre o seguinte: o self não é fixo. O self vai tomar forma mais intensamente
onde estão os contatos mais intensos. Então, ele é plástico, ele é vivo. Tá? Então, o que acontece? O self existe não como questão fixa, mas especialmente como um processo de ajustamento a problemas mais intensos e difíceis, quando essas situações estão inertes ou se aproximam de um equilíbrio. O self é reduzido. Ou seja, no momento intenso do contato, o self torna-se mais forte. No momento que nós nos aproximamos do equilíbrio, o self torna-se reduzido. Quando nós normalizamos as nossas relações e as nossas experiências, o self permanece reduzido. Então, quanto mais self, mais conflito. Quanto menos self, menos conflito. Tá? E aí tem o Gestalt Therapy, que é a obra inicial. Ele diz o seguinte: olha a perspectiva do Peirce, do Goodman e do Hefferlein. Tá? Em sua obra inaugural, em que desenvolvem teoria e métodos de gestalterapia, Peirce, Hefferlein e Goodman estabeleceram que a abordagem visa as potencialidades do indivíduo e a sabedoria do organismo, mesmo em momentos essenciais mais críticos. Então, a gestalterapia nada mais é do que uma teoria que vai privilegiar potencialidades. É por isso que o processo psicopatológico e o diagnóstico psicopatológico de gestalterapia não faz sentido olhando de uma concepção fenomenológica e existencial, certo? No entanto, o que acontece? Para Peirce, para Goodman e para Hefferlein, você vai ter a Gestalt como, primeiro, uma teoria das potencialidades humanas. Nós acreditamos no poder de autorregulação organística do indivíduo. Então, um indivíduo saudável é aquele indivíduo que nós observamos, conseguimos identificar um processo de crescimento contínuo. O que é um indivíduo saudável? É um indivíduo que se autorregula. Neurose para Peirce é o controle deliberado do organismo. Isso que é neurose. Quando o nosso organismo está sendo controlado deliberadamente, isso é um processo neurótico. Ou seja, eu posso traduzir a seguinte frase: neurose é a falta de espontaneidade do organismo. Quando o organismo ele não é espontâneo, o que é o organismo espontâneo? É o organismo que se autorregula naturalmente. Por essência, ele se autorregula. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o que ele coloca. No contato, por proximidade de superfícies carregadas, como no amor, o desejo, a aproximação, o ato de tocar e a liberação total de energias estão cheios de self. Olha bem. Por quê? Porque o organismo se mobiliza para isso. E aí está colocando o amor, o desejo, essa aproximação do contato, estão cheios de self. E o fluxo subsequente, ou seja, posteriormente, ocorre o self diminuído. Por quê? Porque nós baixamos essa excitação e nos equilibramos. Ou seja, o organismo se autorregula. E no organismo autorregulado, o self, ele é plástico. Ele aumenta, pode ser mais forte ou torna-se diminuído. Então, na fase de equilíbrio, o self torna-se diminuído. Ou ainda também nos conflitos, a destruição e a aniquilação estão cheios de self. A identificação e alienação ocorrem com o self diminuído. Em resumo, onde há mais conflito, contato e figura fundo, há mais self. Onde há confluência, ou seja, fluir junto, isolamento ou equilíbrio, há um self diminuído. O que acontece? Em situações de conflito, o self ele fica mais intenso.
Em situações de equilíbrio, o self diminui. Lembre-se que eu tenho as funções que estão em todo o self, né? A função do id, a função do ego, nós vimos na aula passada, e a função da personalidade, certo? Olha o que ele coloca. Ele é o seguinte: a rigidez e o bloqueio do contato não implicam necessariamente que uma patologia ou psicopatologia seja configurada como tal. O que significa? Não é o fato de haver bloqueio da experiência que o indivíduo está no estado neurótico, por exemplo, né? Porque nós temos resistências, e a resistência ela tem um papel significativo na vida do indivíduo, né? Nós resistimos a quê? Em algo que pode nos desequilibrar. Resistência tem um papel de quê? De defender esse organismo, né, contra as instabilidades. É por isso que nós resistimos. Então, o fato de haver resistência e o fato dessa resistência gerar um bloqueio não significa que isso é um estado neurótico ou um estado psicopatológico. Tá? E ele coloca o seguinte: como advertiram Pels, Hefferlein e Goodman, em sua sabedoria, o organismo se vale de resistências para a defesa do self, quando ele se encontra em situação de potencial ameaça ou impossibilidade de contato. Então, quando ele identifica, o organismo, identifica uma ameaça, o que nós chamamos de ameaça? Tudo aquilo que possa nos desequilibrar. O fato de você estar no estado de espera, né, no estado de mobilização de energia, e interpretar o meio como ameaça. Então, o que acontece aí nessa situação? Existe a resistência como uma forma, na verdade, de defender. Então, isso é um processo natural do organismo. E eu não estou correspondendo isso como um processo neurótico. Pois não? Uma dúvida dessa: se o conceito de ameaça, ele vai ser só para aquilo que é, de certa forma, negativo para o organismo, ou até tudo que ele tem um estado de semi-homeostase, mas que não necessariamente seja negativo para ele. Tá. Não é uma questão de positivo ou negativo. Ameaça no sentido de mobilizar esse organismo, no sentido de criar uma instabilidade nele. Então, ameaça, qual é a função, né, de uma resistência ou até dos mecanismos de defesa? É manter a integridade. O que é manter a integridade? É fazer com que esse indivíduo, né, não oscile de tal forma que gere uma descompensação entre o organismo e o meio. Então você pega um copo com água, por exemplo. Então, a partir do momento que essa água naturalmente ela vai se mexer, mas há um desequilíbrio normal, natural. A partir do momento que eu aumento os movimentos, eu gero um conflito onde a instabilidade desse copo, com água dentro, começa a ser ameaçada. É nesse momento que o processo de resistência entre as... Lógico que eu estou falando isso metaforicamente. Tá? Bom, vamos lá. Então, como ele coloca, né, a resistência é utilizada como uma defesa do self. E aí entra a questão e o papel significativo do chamado mecanismos de defesa, que nós estudamos anteriormente. Tá? Bom, observe aqui. O melhor exemplo é esse desenho aqui. Tá? Imagine, né, um adolescente, quando ele começa a desenhar, pintar, ou uma criança começa a desenhar, pintar, como instrumento que pode ser utilizado como experimento de questão criativa. Tá? Olha, quando ele coloca o seguinte: olha uma situação, né, onde há mais self. Tristeza, saudade do papai. Entende? Ou seja, a exacerbação do contato, né, referindo-se à saudade do pai, faz com que o self fique mais forte, porque há mais conflito. Só que, quando isso é elaborado, que estou falando aí do próprio processo de formação de Gestalt. Olha só, o próprio processo de formação de Gestalt. Tá? Quando isso é estabilizado,
feliz, lembrar, né, do papai. E aí estabiliza a parte conflituosa, né, o self tende a diminuir a sua força. Então, onde há conflito, há mais self. Né? Ele tem um papel significativo, como nós vimos anteriormente, no processo de formação do Gestalt. Tá? Ou seja, Gestalt, inclusive Gestalt inacabadas, principalmente Gestalt inacabadas. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Observe aqui. Olha o que o Pelz coloca. Ele diz o seguinte: o self existe onde estão as fronteiras móveis do contato. Lembre-se, repito, isso é um ponto importante. Quando nós falamos de fronteira de contato, não é uma fronteira física. Apesar que nós aprendemos, a pele é uma fronteira de contato em última instância. Mas quando nós aqui na gestalterapia, nós estamos falando de um sistema psicológico. Tá? Então, o que acontece? O self existe onde estão as fronteiras móveis de contato. As áreas de contato podem ser restritas, como nas neuroses, mas onde quer que haja uma fronteira e o contato ocorra, esta é, nessa medida, um self criativo. Olha que coisa interessante que está colocando, observe. Tá? Observe o desenho aqui, né, a ilustração. Você tem uma fronteira de contato, certo? Você tem uma fronteira de contato. Essa fronteira é móvel, dependendo de onde existe a intensificação desse contato. Porque nós temos uma multiplicidade de contatos. Nós temos um contato só. É por isso que alguns gestalterapeutas erram umas intervenções meio fajutas em consultório. Quando ele fala assim, olha que coisa absurda, né? Não sei se vocês já presenciaram esse tipo de coisa. O gestalterapeuta chega com o seu paciente e diz assim: entre em contato com tal coisa. Entrar em contato com tal coisa? Ele está fazendo o quê? O que ele está querendo dizer? Porque se eu tenho uma multiplicidade de contato, eu não posso destacar o contato apenas e entrar em contato, em relação, em contato específico com esse. Eu não posso separar a raiva, né, das outras coisas que estão acontecendo. Então, entre em contato. O que eu estou fazendo? Eu estou direcionando o foco da minha atenção para um contato apenas. Isso não é gestalterapia. Ou então eu estou levando o indivíduo à introspecção para aquele contato. Introspecção não é método fenomenológico. Introspecção é um método utilizado lá atrás pelo Wundt e pelo Titchener na escola de estruturalismo. Na escola estrutural, o estruturalismo, primeira escola de psicologia, que é o método introspectivo. Método introspectivo não funciona na gestalterapia. Eu não posso dizer ao indivíduo o seguinte: entre em contato com a sua raiva, entre em contato com a sua frustração. Isso metodologicamente é errado. Eu não posso separar o contato e levar o indivíduo a direcionar a sua atenção para o seu interior. Isso é uma intervenção errada, que alguns gestalterapeutas fazem isso, desconsiderando um método fenomenológico. Entende? Então, assim, a partir do momento quando eu vou intervir com o indivíduo, eu quero o quê? Eu quero que ele esteja consciente, ele tome consciência da multiplicidade de contato. Que ele possa, na realidade, permitir o desdobramento da consciência dele, dos devires dessa consciência, das possibilidades dessa consciência, e não utilizar um método introspectivo, que não é um método da Gestalt. Lembre-se disso. É por isso também que outras intervenções de gestalterapia, feitas por muitos gestalterapeutas mal informados e mal formados, quando passam deverzinhos de casa. Sabe os deverzinhos de casa, as atividades em casa? Você vai anotar no papelzinho os seus pensamentos ruins,
Quando acordar, você vai anotar o sonho, você vai ler o livrinho tal, para na próxima sessão nós discutirmos. Peraí, isso não é gestalterapia. A gestalterapia é uma teoria do presente, uma teoria do aqui e agora, uma teoria fenomenológica essencial. E só há presente na presença. Eu não quero que ele vivencie em casa com deveres de casa. Eu quero que ele tenha a vivência de consciência no momento da sessão terapêutica. Olhem bem, no momento da sessão terapêutica. Outro erro comum que os gestalterapeutas podem considerar, ou por não entender, ou pela ignorância teórica, ou por uma estupidez teórica, sabe? Sabe os intelectuaizinhos de orelha de livro, que não conseguem ler um livro todo, lê só a orelhazinha, e a maioria do gestalterapeuta, lamentavelmente, não tem uma formação consistente, porque dependem só do que aprende nos cursos de graduação, que não ensinam quase nada a respeito da psicoterapia. Curso de graduação ensina psicologia, psicoterapia é outra coisa. Então o que acontece? É quando ele diz assim, o cliente fica ansioso, e essa ansiedade vai ser trabalhada pelo gestalterapeuta. E o gestalterapeuta mal informado e mal formado vai fazer um relaxamento. Porque o cliente chegou muito ansioso. Então vamos trabalhar essa ansiedade, vamos fazer um relaxamento. Meu amigo, pelo amor de Deus, preste atenção, estude. Se eu vou fazer um relaxamento, não estou dizendo que o relaxamento funciona, mas não na sessão terapêutica. Não é para a sessão terapêutica, não em gestalterapia, que eu só posso falar pela gestalterapia, pela psicologia fenomenológica essencial. Se eu for explicar o que ele sente ali naquele momento. Isso, se eu for, João, fazer com que ele entre no estado de relaxamento para diminuir o nível de ansiedade dele, eu estou abortando o processo dele. O meu papel é trabalhar a ansiedade, não abortar a ansiedade. Eu não estou querendo que ele deixe de ficar ansioso, eu quero que ele sinta a ansiedade, se permita sentir a ansiedade no âmbito da sessão terapêutica, para que as situações inacabadas que estão gerando o processo ansioso possam ser trabalhados. Lógico, E a Gestalt emerge. É isso que eu quero. Não abortar o processo. No sentido de vamos fazer um relaxamento. É um relaxamento? Ou então, sinta essa ansiedade. Poxa, sinta essa ansiedade. Ele está sentindo ansiedade, é óbvio. Eu quero, na verdade, que ele tenha uma vivência de consciência no momento lá, presente. Entende? Então, nós temos que ter cuidado com como nós vamos criar as nossas intervenções. Assim, em gestalterapia, existe uma série de experimentos que eu não sou contra. E funciona, e o Pérez utilizava. Agora, não confundir experimentos com técnica. Não confundir a repetição da técnica como um experimento que você faz para facilitar a vivência de consciência do meu cliente. Entende? Então isso é muito importante. Eu não vou usar um conjunto de técnicas, relaxamento, aquilo, aquele outro, a própria cadeira quente, cadeira vazia, que o pé usava era um experimento, que ele utilizava para potencializar a vivência de consciência das pessoas que ele estava atendendo. Isso é um ponto a ser compreendido. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então o que ocorre? Olha só. Quando nós falamos presente em gestalterapia, tem um sentido altamente significativo. O que é presente? É a realidade que nós vivemos. Nós vivemos no presente.
é o aqui e agora. No entanto, o nosso passado se manifesta no presente. O nosso futuro e as expectativas a respeito do futuro se manifestam no presente, no aqui e agora. Eu não posso ter a minha vida norteada pelo meu passado. O passado é importante e nós, da Gestalterapia, levamos em consideração o passado. Quando alguém fala, Gestalt não leva em consideração o passado, isso é mentira, por favor. Você não entendeu a Gestalterapia? Estou dizendo que o passado é extremamente importante. Agora, eu não posso viver no passado. A própria estrutura neurótica é nada mais e nada menos do que você viver no passado e repetir. Como eu estou preso no passado, eu repito. Eu tendo a repetição. E não posso também viver no futuro, porque aí o nível da minha ansiedade vai lá para cima. É aquilo que nós estamos falando, Cecília. Entende? Eu não posso viver no futuro. E nem posso viver no passado. Eu tenho que viver no presente. Então, no âmbito da psicoterapia gestáltica, o momento presente da sessão terapêutica é aquele momento onde nós, terapeutas, criamos condições para que o nosso cliente possa vivenciar a sua consciência no aqui e agora, no momento presente. E olha só, observe aqui. O presente é uma passagem do passado em direção ao futuro. E esses tempos são as tarefas de um ato do self à medida que entra em contato com a realidade. Olha o que ele coloca. É provável que a experiência metafísica do tempo seja primordialmente uma leitura do funcionamento do self. Então, a questão da realidade e a questão de você ter uma leitura a respeito do tempo seja, na realidade, o papel do self. Que quem pode medir, eu acredito que quem media isso é o self. Repito, nós estamos teorizando, lógico. Então, assim, o sentido de passado, o sentido de presente, o sentido de futuro, é o próprio self, que vai mediar, lógico, metafisicamente falando. E aí, olha a afirmação. O passado é o que não muda e é essencialmente imutável. Entende? Passado é imutável, meu amigo, passou. Porque o nosso foco é no momento aqui e agora, no momento presente. Não é uma desconsideração a respeito do passado. Não é isso. Nós somos seres históricos, isso é inquestionável. Nós somos seres relacionais. O que eu sou hoje foi fruto da minha estruturação, das minhas relações passadas e das minhas relações presentes. No entanto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: o passado, ele não muda. A única coisa que muda com as minhas ações é o meu presente e o meu futuro. Entende? O passado aconteceu. Eu não posso ficar preso às situações que estão lá atrás. É por isso que nós falamos em situações inacabadas. É por isso que nós falamos em Gestalt aberta. Gestalt aberta é uma situação passada que foi constituída, mas que não foi adequadamente resolvida. Como a situação não foi adequadamente resolvida, o que vai acontecer? Vai inevitavelmente gerar uma problemática para a gente, que é uma Gestalt que está enraizada, uma Gestalt que está inacabada, que vai pressionar